E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje a nossa aula ela vai se tratar um pouco mais da experimentação, porque a gente viu que transformações químicas. No estudo das transformações químicas, a gente percebeu o seguinte, que existem indicadores que vão evidenciar através de cor, de cheiro, de mudança, né, também daquela substância que houve uma reação. Então hoje a gente vai estar estudando um pouco sobre a reação ácido-base através de quê? De indicadores naturais, através dos vegetais, ou de artificiais, como a gente vai ver através dos papelzinhos que são o Ternasol. Antes de a gente falar dessa reação ácido-base, eu quero que vocês entendam o seguinte, o que são ácidos e o que são bases. É, é bom lembrar que ambos são substâncias corrosivas, então elas têm um certo perigo para quem vai manuseá-las. E veja bem, uma das maiores diferenças entre elas é que no caso das bases, elas vão ter íons negativos, enquanto os ácidos vão ter o quê? Íons positivos. Então você tem aí uma diferença bem significativa. Aí eu faço uma pergunta para vocês. As reações químicas, elas acontecem em substâncias ácidas e base? Você sabe o que é o ácido ou uma base? Qual a importância de conhecer essas substâncias? Então, a primeira coisa é que elas acontecem sim em substâncias ácidas e bases. A gente vai ter alguns indicadores que vai nos evidenciar o que realmente está ácido e o que não está. Então, a importância de você entender isso é porque você vai ter uma compreensão maior sobre aquilo que é perigoso ou não para você. Por exemplo, se está muito ácido para ser ingerido, mesmo sendo um alimento. Então, esses são valores que a gente acaba tipo relacionando. Será que isso aqui é bom ou não para minha saúde? E você consegue também se precaver de uma possível situação perigosa, já que você vai estar exposto àquela substância. Então, tem a sua importância sim. Como vocês puderam perceber, existe sim as substâncias ácido-base que podem ser evidenciadas através de quê? De um indicador ácido-base. Então, como indicadores, a gente vai ter aqui os líquidos e os artificiais, que são aqueles impregnados em papel que mudam de cor. Os líquidos, a gente pode destacar o seguinte, a beterraba, o repolho, alguns tipos de flores, que em sua pigmentação eles vão ter o que? A antocianina, que é um elemento que vai ajudar o quê? A evidenciar o pH de determinada substância. Em empresas que demandam assim de técnicas mais rápidas, devido à demanda que é maior, então eles usam o quê? O tornassol, que é utilizado bastante em laboratório e você consegue ter um resultado também igual e mais rápido. Então vocês percebem aqui a diferença entre elas. E ambas vão acabar o quê? Ajudando a entender como é que acontece esse pH na substância. Porque determinada substância ela tem que estar com o pH ideal para que vocês possam consumi-la ou manuseá-la. Como vocês podem perceber aqui, a gente vai evidenciar, né, através do indicador ácido base do repolho, uma escala de pH. Lembrando que ele vai ajudar a identificar se a substância é ácida ou é base. Vocês podem ver aqui algumas colorações, que eu vou explicar mais à frente como elas são divididas. E vocês percebem que aqui nessa escala tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Só que na escala de pH ela vai de 0 a 14, tomando 7 como neutro. A gente vai entender um pouco dessas propriedades do ácido e da base. Como vocês podem ver aqui, a gente tem a escala de pH de 0 a 14. E é bom que vocês entendam o seguinte, até o século XIV, a maior parte das fórmulas químicas elas eram conhecidas por substâncias ácidas e tinham em sua estrutura o quê? Um átomo de hidrogênio. Por isso que elas sempre estão relacionadas o quê? Com uma solução aquosa, né? Água. Então, ácido é toda substância que em uma solução aquosa ela vai liberar como produto íons positivos. Então, como eu já falei anteriormente, a acidez ou a basicidade de uma solução ela pode ser medida pela escala de pH, como vocês podem ver aqui. As soluções ácidas têm pH o quê? Menor que 7 e as soluções básicas maior que 7. Vocês podem ver aqui, ó, de ácido a gente vai ter vinagre, limão, tomate, café, leite. Neutro, a gente vai ter aqui a água, né, que ela tem que ser um pH neutro, até porque o nosso organismo demanda de um pH neutro, porque a gente já tem alguns pHs definidos na boca, no intestino. Então, e os alcalinos, que a gente vai encontrar em alguns produtos e também no nosso sangue. Olha só, o nosso sangue ele é alcalino, porque é necessário que seja alcalino para que ele possa reter mais nutrientes. Não tem como eu falar de pH se não falar o quê? Da importância dele para a gente, seres humanos. Veja bem, os pulmões, por exemplo, os pulmões e rins, eles estão envolvidos na regulação do pH. Então, o pH ele é decisivo para regular esses órgãos. Uma vez que o pH não está
no seu número ideal, isso vai acontecer algum problema ou alguma doença, uma disfunção nesses órgãos. É importante também ressaltar que o pH do sangue ele tem que estar sempre em um limite ideal para que a gente possua o quê? Os nutrientes necessários. E também tem a questão dos alimentos, olha só. Eles, quando digeridos, necessitam do pH ácido do nosso sistema digestório para esse alimento seja o quê? Digerido facilmente. Então, você vê aí a importância do pH para o metabolismo humano. Outra questão importante é também os ambientes aquáticos, porque veja só, uma vez que o pH está baixo na água, a oxigenação ela é menor. Então, aquele animal ele vai morrer sem oxigênio. Solos com bastante acidez, eles impedem que determinadas plantas sejam germinadas, então elas não vão conseguir se desenvolver. É bem interessante o produtor ou a pessoa que está ali plantando aquelas sementes, ele entenda um pouco sobre essa acidez e basicidade do solo. Porque você sabendo do solo que você está trabalhando com ele, você vai entender qual tipo de planta você vai colocar naquele lugar. Aqui a gente tem um exemplo das hortênsias como indicadores ácido-base. Veja, em um solo ácido, a hortênsia, a flor em si, ela vai nascer com a coloração azul. Diferentemente do solo básico, que você vai ter uma hortênsia já meio rosada. Então aqui você consegue ver uma diferença grande, que essas plantas já conseguem indicar se aquele solo é propício ou não para determinadas plantas. Inclusive, aliás, se você quer ter uma hortênsia só azul, você vai ter que ter um solo ácido. E se você quiser hortênsias somente rosas ou brancas, tem que ser um solo básico. Então aí você consegue entender essa relação. Não tem como não falar dos sais e óxidos, porque quando a gente estuda ácido e base, tem que entender também a relação dos sais e óxidos. Olha só, os sais eles podem ser encontrados facilmente na natureza, como a gente tem aí o cloreto de sódio, muito utilizado na nossa cozinha, e também ele é uma forma de reação química que a gente já viu em outra aula, e também a questão do óxido, né? O óxido, uma vez que você expira o ar dos pulmões, você está eliminando o quê? Óxido de carbono. Então, aquele gás carbônico que está sendo ali liberado. Também conhecido como dióxido de carbono, a gente também observa que esses óxidos eles são formados o quê? Pela combinação entre oxigênio e um único ou em um outro elemento, né? Então você tem essa relação aí. Antes de a gente dar início ao nosso experimento, eu quero deixar uma coisa bem clara. Os materiais que a gente utilizou, eles são de baixo custo. Vocês podem usar tubetes de aniversário ou também copos descartáveis, porque é mais fácil. Ou algum recipiente na casa de vocês. O repolho roxo ele é facilmente encontrado. Caso não encontre, tem também a possibilidade de usar a beterraba. Só que eu acho mais viável e que quase sempre dá certo é o repolho. Você faz o chá com mais ou menos meio litro de água e dá super certo. Deixa as folhas elas desbotarem, né, a pigmentação o máximo possível para que fique bem denso o seu chá de repolho, para que vocês tenham um experimento bem legal, tá bom? Então, gente, como combinado, eu trago para vocês aqui um experimento ácido-base, nesse caso com um indicador natural, que vai ser o repolho roxo. A gente tem aqui algumas substâncias que a gente vai conseguir evidenciar através do repolho. Lembra da nossa aula que tem a antocianina, que ela ajuda a entender o pH, né? Ela mostra qual pH está mais próximo naquela escala de pH. Então a gente tem aqui água sanitária, sabão em pó, bicarbonato de sódio, água natural, né? A água que a gente pode tirar ou do pote ou água da torneira, leite, só que esse leite aqui é um leite sem lactose, e o vinagre. Aqui eu trago para vocês o repolho roxo. Eu fiz um chá para que ele evidenciasse bastante, tá bem escuro, ou seja, tá bem denso, justamente para que a gente possa identificar facilmente o pH das substâncias. Então vamos lá. A primeira aqui, água sanitária. Olha só, a água sanitária ficou amarela. Vamos ver a próxima. Olha o sabão aqui em pó, verde. O bicarbonato, verde também. Mas vocês percebem uma diferença de tonalidades aqui, Uma mais escura que a outra, ou seja, uma se torna mais base que a outra. Aqui é a água. A água, por ser neutra, ela vai ser o quê? Mais escura. Então ela vai estar entre roxo e azul, a sua coloração. O leite. Por esse leite aqui ser sem lactose, ele não evidencia muito bem a cor, que deveria ser mais para o azulado. E por fim a gente tem o vinagre. Que o vinagre, dentre as substâncias aqui, ela se mostra o quê? A mais ácida, como vocês podem perceber, vermelho. Então aqui vocês conseguem entender facilmente
como cada uma se encaixa naquela escala do pH. Então é isso e até a próxima. Tchau!